Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora a segunda parte da série Vida Embarcada. No primeiro programa, que a gente divulgou na semana passada aqui no Maré Sonora, eu contei um pouquinho como é que eu fui parar num veleiro por 4 anos, que tipo de comida a gente levava para uma grande travessia, se era preciso um preparo físico específico para viver embarcada e outras curiosidades. E agora, na segunda parte da entrevista, que você vai perceber ter um toque especial ao fundo, com a participação da pequena TT, de menos de 2 anos de idade, você continua a conhecer um pouquinho mais da realidade de quem vive num veleiro e algumas experiências memoráveis, como nadar com baleia jubarte, ou então um delicado momento de medo, no mínimo muito medo, nadando com tubarão na Polinésia Francesa. A série Vida Embarcada foi gravada com a participação da Clarissa Macea no papel de entrevistadora aqui do Maré Sonora. E para quem perdeu o episódio anterior ou então os outros programas gravados aqui pelo Maré Sonora, é fácil, basta acessar pelo SoundCloud, Spotify ou Apple Podcasts. Bom, eu ouvi a entrevista maravilhosa, né, aqui no Maré Sonora que você fez com a Mir Klink, e uma coisa que me chamou muito a atenção, ele falando da travessia, né, da super viagem lá que ele fez para Antártida, ou Antártica, né? Os dois estão certos. Então, essa é uma dúvida recorrente, né? E o que me chamou a atenção foi que ele falou que, acho que foi, na primeira expedição ele tinha levado um monte de livro, ele achou que ele ia ter tempo livre, e ele falou, não, eu não tive, né? Tinha toda hora que fazer alguma coisa. Isso eu queria saber, nessa vida nessas expedições, você consegue relaxar? Tem tempo para relaxar? Então, é engraçado, todo mundo fala isso, né, nossa, como é que você faz, como é que você passa o seu tempo, não fica no tédio, não sei o quê, mas você imagina que é uma casa, o barco é uma casa flutuante, então você tem as tarefas diárias, tem que deixar o seu ambiente em ordem para poder circular, para poder caber, né, porque é um espaço confinado, para poder encontrar as coisas que você precisa numa situação de emergência, então tem que estar tudo meio que arrumado constantemente, né, você tem que ser perfeccionista, porque senão você vai precisar e vai ser ali ou ali, né? Então, sempre tem essas ocupações diárias, tem que comer, né? Organizar as coisas, analisar a previsão de tempo. Então, você tem a previsão que você baixa via satélite ou então via rádio, analisar e aí fazer os planejamentos. Então, sem querer, assim, você vê se o dia já passou, sabe? As tarefas diárias que você faria na tua casa que demandam tempo, no barco não são diferentes, né? E além de uma casa, né, tem toda essa parte da navegação, né, do seu trajeto, analisar se realmente as coisas estão seguindo como previsto, ajustar a vela, né, monitorar constantemente pelos programas que você tem a bordo, se está tudo seguro para continuar naquela rota, né? O monitoramento o tempo todo com a navegação. Então, para isso, você tem uns esquemas de rodízio, né? De noite, a gente fazia uns esquemas, por exemplo, de 3 a 4 horas, cada um tinha um turno, né? Nunca ninguém dorme, nunca os dois dormem no mesmo tempo, né? Porque tem que ter sempre alguém acordado. Aí você fica, né, dá aquele... Eu acho que os primeiros 3 dias dá aquela exaustão de dormir quebrado, de dormir picotado. Depois você meio que acostuma, sabe? Porque não tem como parar o barco, descer a âncora no meio do oceano, que tem, às vezes, milhares de metros de profundidade, né? Você tem que
sempre constante seguir, não existe parar para dormir. É uma curiosidade que o pessoal tem geralmente, mas não para no meio do caminho? Não tem onde parar. Você não pode ficar à deriva? Não, é perigoso, você tem que ter uma orientação, um trajeto. Você fica à deriva se você tiver não capacidade de controlar o barco, mas você vai, por mais lento que você vá seguindo, pensando numa provisão de tempo, pensando nas condições que vão estar acertadas para chegar com segurança no seu destino, né? E então você pode ler, você pode fazer os né, momentos de lazer, tal, mas em geral você fica naquela coisa meio que constante atenção para eventuais surpresas, né, que podem acontecer. Então, o período máximo de sono que você tinha nesse esquema de revezamento era tipo 4 horas. À noite, né? A gente não fazia um esquema certinho durante o dia de 4 em 4 horas revezar. Ficava meio que os dois acordados, aí tirava uma soneca para compensar o cansaço noturno que você, né, ficou aquela noite picotada. Tem gente que faz a cada 2 horas, tem gente que faz de 3 em 3. O Amir Klink fala nos livros dele, né, que ele faz os esquemas bem mais curtinhos, eu não lembro quanto tempo que era, se era de 20 minutos, de pôr o relógio para acordar, quando está sozinho. Tem gente que fala que simplesmente desencana, põe o pijama e vai dormir. Tem gente que está navegando sozinho. Te juro, tem gente que fala isso. Você tá fazendo navegação sozinho, o cara põe pijama, vai dormir, deixa os alarmes ligados, né? Os sonares, tudo. Se tiver algum problema, vai acordar com um monte de notificação eletrônica, mas desencana. Tem lugar que você não pode fazer isso porque é rota super tumultuada de barco, travessia, rota oficial, tal. Então, tem lugares e lugares para você fazer isso, mas tem gente que tem de tudo, assim, navegando, né? Engraçado. Falando em lugares tumultuados, queria que você contasse qual foi o maior perrengue que você passou nesse período. Maior perrengue? Eu não sei se perrengue, mas um dos meus maiores medos foi... Não foi numa travessia, foi quando a gente estava numa região que chama, na Polinésia Francesa, que chama Tuamotu, né, que é um dos grupos de ilhas da Polinésia Francesa, formada por atóis, né, aquelas ilhotas assim, baixinhas, tal, com tipo aquele desenho de livros de aventura da Ilha Perdida, sabe, uma ilhazinha com palmeira, nananã, acabou. E eu tava nadando com os amigos, fazendo snorkel, né, um lugar relativamente não profundo, e aí tinha vários tubarões ali, mas são tubarões que não é comum ter tubarão ali na Polinésia, naquela área. Só que eu tava com a câmerinha filmando e tal, e de repente tinha um que começou a me circundar, assim, né? Nossa. E aí eu entrei em pânico, né? E não era muito grande, era um médio tamanho, assim, mas eu fiquei muito assustada porque, diferente dos outros que às vezes olham para você e tal e vai embora, esse aí ficou me circundando. E eles orientam, o pessoal que fala, não, quando você vê um tubarão, você nadar na direção encarando, não ficar batendo as nadadeiras, ficar calma. E eu fiz tudo errado, né? Eu entrei em pânico, comecei a bater a nadadeira que nem uma maluca, assim, fiquei desesperada. Meu amigo que estava com um arpão na frente foi assim, eu falei, e agora? Ele falou, calma, não estressa o bicho, né? E eu tô super assustada, assim, aí ele foi nadando na direção do tubarão, assim, para espantá-lo com o arpão. Ele não ia lançar, né, o arpão, mas só para meio que apontando e espantando. E aí nisso, o botinho tava ancorado ali perto, eu saí vazado, assim, nadando sem olhar para trás, assim. Tipo... E eu saí... Nossa, imagina. Não, eu saí, tipo, disparada, daquele jeito que você nada sem olhar para trás, rezando para que não esteja te seguindo. E não sei, eu fiquei meio traumatizada com aquilo, fiquei pensando, nossa, só a sensação de pensar no que poderia ter acontecido, assim, que eu fiquei muito assustada, fiquei, nossa, rolou um mini trauma depois, mas não aconteceu nada, mas foi só o susto, né, com a sensação de
não ter controle nenhum, absolutamente nenhum, né? Mas não aconteceu nada de nada, então, assim, foi só um susto mesmo. A galera falou que eu tava branca, que nem uma farinha branca, assim, pálida. Mas não aconteceu nada, assim, foi só o susto, só a sensação de lembrar a vulnerabilidade que você tá na água, assim, né, com a perna solta ali. É esquisito, é bem esquisito. Essa noite você conseguiu dormir? Então, eu dormi, mas, putz, cada vez que eu pensava, era bizarro, assim, me dava como fala, um frio na barriga, assim, só de pensar, né, na situação toda. Mas porque ali é uma área protegida, né, então super remota, tal, então os animais são curiosos para saber quem que tá ali, né. E eu não estava pescando, o Matt não estava pescando, a Dagmar também não, estava com esses dois amigos. Às vezes, quando a pessoa está pescando com arpão, atrai, né, o tubarão e tal, porque você está com aquela situação específica. A gente estava só fazendo snorkel e brincando ali, né? Mas não aconteceu nada de ruim, não. Foi só a sensação esquisita. Ima, você descreveu, né, esse lugar na Polinésia Francesa e eu meio que visualizei aquela cena de propaganda de paraíso. Acho que em todos esses anos você deve ter visto muitos lugares assim. Mas se alguém te perguntar qual que é a imagem do paraíso para você, o que vem na sua cabeça? Eu acho que é uma combinação da Polinésia Francesa, que é do tamanho da Europa, é gigante. A gente não foi em todos os lugares, são 5 arquipélagos, a gente foi em 3. Uma combinação da Polinésia Francesa com Fiji e com Vanuatu, pelas pessoas que habitam os lugares, pela beleza, pelo fato de ser remoto, o tipo de natureza que você encontra. Acho que se pudesse ser uma combinação dos três, seria um pouco disso, assim, esses três lugares no Pacífico Sul, né, que foi por onde a gente navegou um pouquinho. Então, de cada um da Polinésia Francesa seria o quê, assim, que te evoca essa ideia de paraíso? É a água? É a tonalidade da água, com certeza. É absurdo, assim, uma transparência piscina, mas é natural. E Fiji e Vanuatu, acho que pelas pessoas, pela receptividade sem esperar nada em troca, é uma coisa muito pura ainda, assim, não é atitude de resort 5 estrelas, sabe? Aquelas coisas de propaganda de turismo, o paraíso é aqui, é uma coisa natural deles, assim, sem esperar nada, de você chegar e virem te dar frutas, virem te dar peixe, super felizes por você estar ali, assim, querendo saber de você, querendo conhecer o seu repertório, é uma relação humana única, assim, completamente diferente do que eu estava acostumada, e muito bonito, os lugares são muito bonitos e a postura das pessoas é muito especial também, acho que é por isso, assim, e pela riqueza de recursos naturais, né, água em abundância, água doce em abundância também, não nesses atóis da Polinésia, mas em outros lugares da Polinésia, então montanhas, cachoeira e muita fruta, peixe também em abundância, é muito variado, né, em termos de recursos e as pessoas são muito receptivas, muito, muito bonito mesmo, tudo, impressionante mesmo, bem especial. São comunidades nativas, né, Ma? Sim, são vilas, né, geralmente vilas pequenas, tem essas cidades maiores, mas se você vai nessas ilhas onde só se chega de barco ou de avião, hidroavião, é bem mais exótico, né? Bem mais, pela logística dificultada, são lugares mais remotos, ainda quase intocados, né? É legal, bem legal, nossa. Eu lembro muito das suas fotos, especialmente de Vanuatu, né? Fotos lindas que estão na sua página, não sei se é Instagram, na época acho que era Facebook que eu acompanhei, né? As fotos que você postou, fotos incríveis. Obrigada. Vanuatu, o sorriso das pessoas, a coisa mais fácil é fotografar em Vanuatu, assim. O pessoal tem um sorriso muito bonito, muito
natural e bonito, assim, verdadeiro, sabe? Expressivo, nossa, pra caramba. Qualquer pessoa sai fotografando, eu acho, né, pelo menos, tranquilamente pelo carisma das pessoas, né? Muito, muito especial lá. Nossa, muito mesmo, muito. E você falou de. De novo, eu vou pensar em comida. Você. Você falou das frutas, muitas frutas. Tinha alguma coisa exótica, alguma coisa que a gente não conhece por aqui? Ah, tem umas frutas gigantes, né? Tem aquela grapefruit, que é o pamplemousse, que é a fruta, eu não sei o nome em português, é tipo um limão gigante, assim. Acho que é um toranja. Toranja, mas acho que você fala. É. É toranja, acho que é isso mesmo. Muita banana, né? Vários tipos de bananas. É engraçado que você sai com o barco lotado de bananas. Dá para você saber que você passou em tal lugar, porque você vê o outro barco lotado. Porque não é um cacho, né? Eles te dão assim toda a penca inteira, com às vezes 100 bananas, né? E aquilo vai amadurecendo de uma hora para outra, tudo junto, né? Dá-lhe bolo de banana e receitas de banana compartilhadas, né? Mas eu não sei, acho que fruta exótica, a gente tem muito, no Brasil tem muita variedade também, né? Então, às vezes, para o europeu que estava ali, aquela coisa de, nossa, que frutas, mas a gente no Brasil é muito feliz com as frutas também, né? Eu, então, tipo, manga, para mim, não era uma coisa tão espetacular. Oh, nossa, manga, como era para alguns americanos ou noruegueses. Nossa, que mangas incríveis. Falam, nossa, que legal, manga, né? Tipo, no Brasil a gente também tem. Ai. Mas queria que você falasse de um momento emocionante, assim, você puxando pela memória, enfim, um momento que você viveu, que você pensou, uau. Eu acho que quando a gente nadou com baleia jubarte, um adulto algumas vezes, mas teve uma vez em particular que a mãe, eu acho que era a mãe, né? A mãe e o filhote estavam só flutuando, assim, só parados e sem se incomodar com a gente, e a gente chegou super perto de desses dois indivíduos por um tempão, assim, o bicho era enorme, enorme, muito emocionante, foi inesquecível. E no dia seguinte eles estavam lá de novo, a gente foi lá de barco de novo, estava em deslocamento, mas eles estavam ali de novo, é muito grande, é muito incrível, assim, você fala, nossa, como eu sou pequenininha, né? E eles ali paradinhos e quer dizer, sem reagir muito, até uma hora que deu um mergulho e saiu fora, assim, mas aquele momento de fazer snorkel com as baleias jubates foi sensacional, nossa, foi um dos mais especiais, assim. E essa vez em particular foi aonde? Foi na Polinésia também, teve alguns momentos de baleia, né, mas esse aí foi na Polinésia, numa ilha chamada Huahine, que é no grupo de ilhas chamado Ilhas da Sociedade, onde está o Tahiti também, né? Não é muito longe do Tahiti, Bora Bora, tal. Não é tão popular que nem Bora Bora, não tão turístico, mas é maravilhoso, assim, é uma ilha chamada Huahine, com H. E falando agora em tempos de pandemia, né, acho que uma coisa que todo mundo está tendo que administrar em alguma medida é o distanciamento, né, inclusive da família, dos amigos. E você, como velejadora, já experimentou isso, né, nesses últimos anos. Queria saber como você fez para administrar a saudade da família e dos amigos. Em tempos de pandemia, é engraçado que o pessoal até comenta isso, fala, nossa, mas para você lockdown é tranquilo, né, ficar... Eu não acho, assim, eu não acho nem um pouco tranquilo, eu acho bem angustiante, principalmente sabendo como tá a situação no Brasil, com vocês, da minha família, com amigos, e, enfim, me preocupa demais. Eu não acho fácil nem um pouco de lidar com essa situação. Eu acho que tem a vantagem de ter aprendido a lidar com a paciência, com o confinamento e tal, mas a incerteza que é a característica maior dessa situação, desse momento que a gente está vivendo, não tem precedentes, como falam,
que me irrita essa definição, sem precedentes, mas é realmente sem precedentes, assim, então é bem delicado, assim, então para lidar com a saudade quando eu estava embarcada, surpreendentemente, quase todos os lugares que você tem boa conexão com a internet, você tem repetidores de antena de celulares, então a gente bastava ter um chip pré-pago, conectava a internet, usava o WhatsApp, usava o Skype, então era bem acessível. Curiosamente, né, quase todos os lugares, um ou outro não tinha como acessar, tal, mas quase todos era bem acessível conexão com a internet. Então, teoricamente, você está toda hora coberta, né, de tecnologia, assim. Uma alternativa para lidar com esse momento delicado foi criar o podcast Maré Sonora, porque me preenche o tempo e me dá uma alegria saber que está fazendo bem para outras pessoas escutarem, que foi o que me motivou a fazer, né? E aí você praticar a atividade de comunicação, poder entrevistar as pessoas, poder exercer o jornalismo por meio de áudio, que é bem empolgante também, pode ser bem abrangente. Então, acho que... E aí, essa atividade com o podcast tem sido bem empolgante para esse momento, né? Mas eu me lembro, de você anunciar uma vez, você colocou acho que na rede social, né, que você ia fazer uma travessia e ficaria um tempo sem conexão, algumas semanas. Nesse momento foi difícil lidar com isso, assim, só você e o Diego ali por sei lá quantas semanas? Então, geralmente era uma semana, por exemplo, de Fiji até Nova Zelândia, então Nova Zelândia até Vanuatu, era uma média de uma semana, 8 dias, 9. A maior mesmo foram 23. No começo, era esquisito, acho que principalmente na primeira semana desses 23 dias, mas depois, quando você vê, você fala, nossa, já foi tudo isso, você perde a noção de quanto tempo já passou, assim, né? Mas eu lia, dormia também, não tenho muita dificuldade em dormir, principalmente de dia. Que mais? Eu ficava tentando aprender o máximo possível de coisas de navegação, tentava entender como é que funcionavam os programas de monitoramento de tempo, e um pouquinho de cada coisa, né? Mas nas travessias dessa que você mencionou de uma semana, fazia um pouco de tudo, assim, né? E quando você vê, o tempo já passou. Engraçado isso, que você não tinha, claro, nessas travessias oceânicas, geralmente você dispõe de telefone celular, satélite, né? Telefone satelital, desculpa, né? Celular, telefone satelital, rádio de alta frequência que você baixa os previsões de tempo via rádio, né? Então eles chegam decodificadas, tal, daí você abre o arquivo, bem antigo o esquema mesmo, engraçado. E então nesses momentos realmente não tinha, mas eu lia bastante, cochilava bastante também. E quando você vê, seu dia já foi, aí você tem aquele esquema noturno de estar acordado. E agora que você está em terra firme, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória até essa terra firme aí na Itália. Queria que você falasse o que você sente mais falta da vida de velejadora. Eu acho que o ritmo de vida despreocupado, sem aquele pensamento de que às vezes você precisa sair e adquirir alguma coisa para completar seu dia, você precisa ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Parece que quando você chega em terra firme, você tem aquela obrigação de se ocupar. E no barco, não. No barco é outra forma de passar o dia, assim, são outras prioridades, né? Parece que a coisa do consumo aqui é muito esquisito, assim, porque o dia faz sentido se você produzir alguma coisa, se você consumir alguma coisa. E no barco, não. Você tá, às vezes, despretensiosamente fazendo alguma coisa que é importante também, que não necessariamente significa produzir ou adquirir alguma coisa também, né? E eu sinto falta, acho que desse ritmo, assim, sabe? De baseado no tempo e nas condições, você planejar o seu dia e não pensar antecipadamente como vai ser o dia amanhã, sabe? O dia de amanhã. Você vive mais o presente, assim, você acha, no barco? Eu acho. E você aprende a aceitar as suas limitações e do lugar que você está, né? E desfrutar disso, né?
Porque se tem um plano de, vou fazer uma trilha mega ultra sensacional hoje, tá chovendo loucamente, tá um tempo horroroso, você não vai. Você vai ter que fazer alguma outra forma de passar o seu tempo ou viver aquele dia de uma outra forma, porque você não tem como controlar os fenômenos da natureza, né? Então você aprende a ser mais paciente e apreciador do dia que você tá, eu acho. E uma última pergunta sobre as curiosidades. Uma questão sobre a dimensão espacial, que eu acho interessante que o barco, geralmente, né, é difícil um barco ser um lugar espaçoso, né, os compartimentos espaçosos e tal, e ao mesmo tempo, então, você tem esse barco, né, que é um lugar mais compartimentado, né, enfim, talvez com alguns ambientes pequenos, mas de outro lado ele está navegando no oceano, que é essa imensidão. Como é que você sentia isso? Se isso ajuda, né? Enfim, se você chegava às vezes a ficar se sentindo um pouco confinada no barco, mas aí você saía para o convés e tem aquela ideia da imensidão. Enfim, se isso faz sentido, ou se é só uma fantasia que eu tô... Eu acho que faz super sentido, acho que era uma das coisas mais legais, você saber que você tá... Diferente de quando você está numa casa, que você se muda de casa, o barco você se muda de lugar com a sua casa, né? Para cada país novo que você vai, para cada ilha tal, você fala, nossa, agora vamos para tal lugar, mas tá levando tudo. Eu adorava isso, eu achava incrível isso, porque eu achava isso super legal, você pensar que você, em vez de você estar fazendo as malas para ir para algum lugar, você vai subir a âncora e levar a sua casa para outro lugar, sabe? Eu achava incrível isso, eu adorava. Você saber que você vai abrir a janelinha da cozinha, no dia seguinte vai estar outra paisagem, você mudar os cenários constantemente, e isso que você falou é super, eu concordo total, assim, de essa sensação de, ao mesmo tempo, contradição, né? Nossa, sumiu a palavra. De você estar num lugar confinado, mas aí você dá 4 passinhos para fora e tá num lugar imenso, então eu gostava pra caramba disso, acho que era a recompensa de aprender a lidar com o confinamento era justamente depois você ter o prêmio dessa imensidão, né? Dessa não restrição de lugares e limites de espaço, bem na linha do que eu sentia, assim, com certeza, é bem legal isso mesmo, eu gostava. Demais, não, isso eu acho que deve ser uma experiência, assim, acho que todo mundo tá... Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, acho que sim, acho que quem está nos ouvindo deve estar aqui pensando como eu. Nossa, que vontade de ter essa sensação, né, de essa coisa de imensidão, de horizonte, né, de sol, esse contato com o céu também, imagino que seja uma coisa muito diferente, né. E eu tinha falado que era a última pergunta, mas tinha mais uma anotada aqui que eu queria fazer. Se você puder falar de um aprendizado, o que essa experiência te transformou? O que essa experiência me transformou? Eu acho que foi um pouco daquilo que eu comentei, de saber lidar com as limitações, assim, respeitar as condições para se adaptar a elas, em vez de ficar chateada porque seu plano de fazer uma aventura naquele dia não aconteceu, ficar tentando de todas as formas possíveis fazer aquilo, não, se aceitar a situação e repensar uma estratégia para ficar numa boa naquele momento, naquele lugar onde você está. E não tentar mudar uma realidade e ficar quebrando a cara por conta, batendo de cara na parede, né, dando murro na parede para tentar mudar. É aceitar as situações e tentar tirar proveito daquilo, assim. Eu acho que foi isso que eu aprendi. Da saudade, ficar falando essas coisas da saudade, da vontade de embarcar de novo. Você falou que você engordou, ia falar, não, vamos falar disso em números. Quanto que você engordou? Você engordou muito? Eu engordei uns bons 5, 6 quilos, sim, porque eu fazia muito, eu aprendi a fazer pão, fazia panqueca de banana, e às vezes, não era sempre que eu saía fazendo esporte, assim, eu não sou uma pessoa de sair nadando em alto mar, livre, sabe, ficava meio encanada com algumas coisas, então dava uma nadadinha e tal, mas não tinha aquele esquema de treinamento, sabe? Por mais que você gaste no dia a dia, que nem a gente falou, tal, de não parar quieto com a rotina do barco, acho que a parte aeróbica, né, da queima calórica, não sei o que, de correr, tal, desse tipo de coisa que eu gosto de fazer,
eu não fazia tanto, então comecei a crescer para os lados. E como é que é essa história de pão, Márcia? Você fazia pão no forno? Que pão foi esse que você aprendeu a fazer? É uma receita super básica, você só precisa de fermento, aquele fermento de pão. Biológico, né? Biológico, farinha, água e sal. E é super fácil. Só fica aquela coisa de deixar a massa várias horas, né, quietinha e tal. Mas é muito fácil. Eu usava o forno do barco, né? A gente na cozinha tem um fogão e forno pequenininho, mas era o suficiente para assar o pão e para aquele cheiro caseiro, né? Que nada melhor que aquele cheiro de coisa assando. Pior que o sino aqui da igreja aqui. Sonoplastia. Itália, né? Isso é Itália, né? Mas tinha essa coisa de assar coisas, era gostoso, porque dava aquela coisa de sensação em casa, assim, né? Nostálgica, de cozinhas com cheirinho de coisa assando, então, aquele conforto psicológico. Você trouxe esse hábito de fazer pão agora para a vida aqui na Terra, de novo? Então, especificamente nesse momento, eu estou tentando, surpreendentemente, emagrecer. Faz mais um mês que eu estou aqui na Itália, não estou muito feliz com a balança, então estou tentando me manter longe das massas, né? Todo dia, então não estou fazendo pão, não estou. Eu tentei fazer em Floripa quando eu fui visitar a família ano passado e tal, mas não deu muito certo, não sei se é a temperatura, ficou com gosto, não era o mesmo gosto de pão assado no barco, ficou com gosto de fermento forte, sabe? E não foi muito feliz nas minhas tentativas de chefe em terra firme, não. Faltou o temperinho lá do mar, né? Faltou o sal marinho, né? Você acabou de ouvir a segunda parte da série Vida Embarcada. Na semana que vem, o episódio vai contar um pouco de como é que foi a viagem aérea da Tasmânia, onde eu comecei o projeto Maré Sonora, até a Itália, onde eu estou no momento. E atenção, meus queridos ouvintes do Maré Sonora. Para quem ficou com vontade de fazer alguma pergunta que eu não respondi na série Vida Embarcada, não se preocupe. Manda para mim aqui por comentários no SoundCloud ou então nos links para minha página no Facebook, Podcast Maré Sonora, ou pelo Instagram, Mapenguin10, e eu respondo num episódio especialmente gravado para vocês.